Olá, 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 mais um vídeo. Vamos aqui gravar o Tijolinho de Deus do dia 11. 2 Samuel 11, Provérbios 11, 2 Pedro 2. Como é que é isso? 2 Samuel 11. Então vamos lá. Davi comete adultério. Na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disse-lhe: é Betsaba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: evite-me Urias, ou Tita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa, Urias. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não faria uma coisa dessa. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: põe Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guerra de Davi morreram, e morreu também Urias, o Hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro. Ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e que pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que da muralha tirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o teu servo Urias, o Hitita. O mensageiro partiu. Ao chegar, contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós o fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flechitas atiraram do alto da muralha contra os seus servos e mataram alguns deles. E morreu também o teu servo Urias, o Hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforça o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro e encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxesse para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho com ele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Uau!
Incrível, né, cara? Incrível, incrível, incrível. Olha que história. Eu tinha ouvido falar essa história já, mas você lê é diferente, né? Então, 2 Samuel 11. Vamos agora para Provérbios 11. Provérbios 11. Provérbios 11. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. E nada vale a riqueza do dia da ira divina, mas a retidão livre da morte. A retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo o que ele esperava no seu poder dá em nada. O justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio. Com a boca, o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cânticos de alegria. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas os que têm entendimento refreia sua língua. Quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Sem diretriz a nação cai, o que salva é ter muitos conselheiros. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. Olha isso, hein? A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mais indiscreta. O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O povo amaldiçoado é aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. O fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas é sábio. Se os justos recebem a punição que merecem na terra, quanto mais os ímpios e o pecador. Uau! E 2 Pedro 2. Pedro. Os falsos mestres e a sua destruição. No passado surgiram falsos mestres por profeta no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos destes homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno
prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que conhecem, são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam da festa de vocês. Tendo os olhos cheios de adúltero, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem águas e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando o desejo libertino da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor Jesus, Salvador Jesus Cristo, encontraram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, então estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Confirma-se neles que é o verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito. E ainda, a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Meu Jesus. Então terminamos aqui mais um Tijolinho de Deus. Um grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau.